Pronto, galera. Demos nossos 5 passos. Falamos sobre se envolver com o texto, sobre descobrir o texto, sobre entender o sentido do texto, sobre aplicar o texto, trazer o texto para nós, sobre comunicar o texto. Falamos de exegese, hermenêutica, aplicação, homilética. Vamos fazer um exercíciozinho agora, então. Vamos ver como isso. Eu já fiz alguns, fui fazendo progressivamente, mas vamos fazer um exercício envolvendo todos esses passos. Vamos lá? Tem um texto que eu me envolvo muito e com certeza você se envolve, então ele é excelente para a gente começar a nossa exegese. A maioria das igrejas que eu conheço fazem a ceia do Senhor. Alguns chamam de a Santa Ceia. Uma vez por mês, ou periodicamente. Sempre que há algum motivo especial, as igrejas ceiam. Fazem sempre isso. Então, vamos analisar o texto da Ceia do Senhor. Como Paulo recomenda a Ceia do Senhor. Venha comigo aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. E a partir do verso 17, vamos recortar essa perícope aqui. Eu estou utilizando a Bíblia de Jerusalém. Nesse período de tempo, não vai dar tempo de eu fazer o cotejamento com outras Bíblias, mas você pode fazer isso em casa. Faça esse exercício. Coteja ela, compara ela, faz a comparaçãozinha ali com outras versões. Certamente você vai extrair algum um pouco mais profundo até, tá bom? Mas vamos tentar fazer essa exegese, essa hermenêutica, essa descoberta do texto aqui, e eu vou utilizar a Bíblia de Jerusalém. Pode usar outra versão em casa, não tem problema. Esse texto eu já examinei, então não tem tanta discrepância assim entre eles. Mas é bem legal a gente descobri-lo. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 17 em diante. Dito isto, não posso louvar-vos. Vossas assembleias, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. Isso é uma perícope, mas veja, ela não está completamente isolada. Se puder, leia o texto antes, lá no início do capítulo 11, ele está falando sobre boa conduta, sobre reputação, sobre reverência, sobre bom comportamento dentro da assembleia, dentro da casa de Deus, dentro das reuniões, dentro dos cultos. Ele está falando sobre isso, esse é o contexto. E ele está falando que ele não pode elogiar aquele povo. Ele não tem motivo para elogiar aquela igreja. Vamos lá. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões, e em parte eu creio. É preciso que haja até mesmo cisões entre vós, assim que se tornem manifestos aqueles que entre vós são comprovados. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é a ceia do Senhor. Cada um se apressa para comer a sua própria ceia. E, enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Não tendes casa para comer? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi, hei de elogiar-vos? Não, neste ponto eu não elogio. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Fazer isto em memória de mim. Dá uma pausa aqui. Em primeiro lugar, já disse o que me aproximou do texto. A exegese é o fato de que o tempo todo eu estou ceando na minha igreja. Esse texto fala comigo. Eu tenho um apego por ele. Eu tenho necessidade de investigar ele, porque o meu coração vai direto para ele para saber por que a gente ceia. O que é a ceia? É só um memorial? É comer o corpo de Cristo mesmo? É uma transubstanciação? Isso é outra discussão, mas a prática da ceia, ela desperta dúvidas, ela desperta paixões, ela desperta um momento emotivo para a igreja. Normalmente é um momento de quebrantamento nas igrejas. Enquanto você está ceando, você está fazendo... Seu olho está dirigido para o passado, para a morte. Seu olho está dirigido para o futuro, porque até que ele venha. Seu olho está dirigido para cima, porque assim como ele subiu, ele também descerá. Você esquece um pouco das coisas aqui. Seu olho está dirigido em volta, porque você tem que esperar pelos irmãos antes de comer. Seu olho está dirigido para dentro, porque ele diz: examine esse homem a si mesmo. A ceia é um convite.
E esse convite desperta dúvidas. A gente está tentando examinar do que ele se trata. E aí a gente mergulha no texto. E agora a gente parte para fazer a exegese. O que era a ceia? Você deve lembrar que em Atos, uma das perseveranças daqueles homens, daquela igreja primitiva, era no partir do pão. O partir do pão era um ambiente de comunhão. Comer junto era um momento de íntima relação, de relacionamento. Partir pão um com o outro, foi no partir do pão que Cristo se revelou aos discípulos de Emaús. Então aquilo tinha um significado muito profundo. Não era só um ritual do culto, não, muito pelo contrário. Era um momento em que eles se reuniam para comer juntos, e aquilo era uma festividade, aquilo era um acontecimento. Aquilo era um momento em que o que tinha mais partilhava com o que tinha menos, e todos ficavam no mesmo plano. Aquele momento em que o rico e o pobre estavam lado a lado, sentados na mesa, discutindo sobre economia, falando sobre religião, comentando sobre as escrituras, falando sobre as memórias de Cristo. Era isso. Era esse momento, eles perseveravam nisso, eles investiam nisso, eles faziam o que Paulo já tinha falado antes, no capítulo 10. Quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Eles comiam e bebiam para a glória de Deus, era essa a intenção da ceia. Era o momento em que as pessoas traziam de casa o que tinham. Vamos jantar na igreja hoje. Vamos comer os principais elementos, vamos comer o pão, vamos beber o vinho. Porque era isso que Jesus fazia. Alguns dos principais e mais poderosos sermões de Cristo foram pregados enquanto ele comia. Lucas 15, a parábola, que é o filho pródigo, a ovelha, a dracma, aquela história toda, ele contou enquanto comia com publicanos e pecadores. Cristo era bom nisso e ensinou isso à igreja. Vamos comer juntos, vamos dividir, vamos nos unir, nos unificar no meio de um banquete. Era esse o contexto. Transformar uma mesa em culto. E era bom conversar sobre Bíblia na mesa. Isso também faz parte da nossa ideia em transmitir para você esse pão sentado a esta mesa. Eles estavam fazendo isso. Só que Paulo ouve algumas coisas dele e diz, olha, pelo que eu estou ouvindo aqui, eu não tenho como elogiar vocês. Porque quando vocês se reúnem, é pro mal, não pro bem. Vocês fazem uma ceia, fazem um culto ali, uma reunião, e todo mundo sai pior do que entrou. Isso aí, amigão, eu não tenho como achar nenhuma graça disso. Isso tá péssimo. Eu não tô gostando do que eu tô ouvindo de vocês. Há entre vós divisões. Vocês chegam, o que era para ser a ceia do Senhor, cada um come a própria ceia. Você traz de casa o pão de uma qualidade melhor, o vinho de uma qualidade melhor, vê aquele que só trouxe o pão dormido, um que trouxe menos, que quase não trouxe vinho, vê o outro que não trouxe nada, o que você faz? Você corre e come o seu. Você não liga. Se você está embriagado, se você está barriga cheia, está empanzinado, está empachado, e o outro está morrendo de fome, você não está ligando para isso. Isso aí, para mim, não é partir pão. Isso aí não é ceia. Isso não é a ceia do Senhor, isso é a sua ceia. Quando vocês se reúnem, é para isso. E aí ele diz assim, você não tem casa para comer, você quer comer na igreja para humilhar todo mundo, você quer profanar a casa de Deus sendo egoísta? É isso que você quer fazer? É esse o recado que ele está dando aqui. Não, isso eu não tenho como elogiar vocês. E aí ele vai... Com efeito, eu transmiti o que eu aprendi do Senhor. Jesus tomou o pão e depois de dar graça, partiu. Ele partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é para vós. Fazer isto em memória de mim. A pergunta é, fazer isto o quê? Ele já disse, partir. O mistério da ceia não é comer. O mistério da ceia é partir. Era isto que Jesus queria que você fizesse em memória dele e você não fazia. Você vai para a ceia para comer, mas Cristo diz, vai para a ceia para partir. Paulo está dizendo que era esse o sentido que vocês não conseguem entender. Não tem sentido o que vocês estão fazendo. E aí depois ele vai dizendo, isto é meu corpo, fazer isso em memória de mim, de modo que após a ceia também tomou o cálice, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei em memória de mim. Todas as vezes que comeis esse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Está dizendo, comer e beber anuncia a morte. Anuncia que ele morreu. Anuncia que ele morreu em favor de nós. Anuncia aquilo que ele nos deu. Comer anuncia a morte. Mas partir anuncia que existe um corpo vivo.
anuncia a ressurreição, anuncia que o corpo, que Cristo continua vivo por meio da sua igreja. Por quê? Porque eu me preocupo, porque eu sou membro de um mesmo corpo que meus irmãos. Era isso que ele estava falando e as pessoas não conseguiam entender. Eis que todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Comer indignamente. Por conseguinte, cada um examine-se a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Aquele que come e bebe sem discernir, come e bebe para a própria condenação. O que Paulo está falando é, vocês estão comendo sem nem pensar no que estão fazendo. E aí vocês estão se condenando. Qual seria a melhor hermenêutica disso? Qual é a mensagem que Paulo quer transmitir? Eu entendi a que ele transmitiu. Qual é a que ele quer transmitir? Ele quer transmitir a necessidade de nos preocuparmos uns com os outros. De atentarmos para a necessidade do irmão antes da sua. De que quando você se reúne num culto público, num culto em que há outras pessoas, você está ali não só para se alimentar, mas principalmente para ver se tem pessoas precisando ser alimentadas. Você não vai para a igreja para satisfazer a sua necessidade. Você vai para uma ceia para legar aos outros aquilo que você recebeu do Senhor. Você vai para dividir. É essa a tônica da instrução que ele está dando. E ele, quando ele fala, examine-se o homem a si mesmo, ele não está dizendo, olha se você tem pecado. Quem não tem pecado não ceia. Ou ceia, quem tem pecado não ceia. Se você já pensou isso antes da ceia, desculpe, mas você está enganado. Porque quando você ceou, você estava dizendo à igreja, eu não tenho pecados. Quando você comeu daquele pão, quando você bebeu daquele cálice, você estava dizendo ao povo, olha, eu mereço comer o corpo de Cristo. Porque eu não tenho pecados. E quando você não comeu, você diz, eu tenho pecado, não estou podendo comer. Não, não é isso. Não tem como ser isso, porque isso foge completamente de todo o contexto. O que Paulo está dizendo é, em primeiro lugar, examine-se o homem e coma. É para comer, é para participar. Mas é para participar vendo primeiro se no seu coração, o que está em primeiro lugar? A sua necessidade ou o seu irmão do lado que está morrendo de fome? É isso que ele está pedindo. Examine todo o contexto e veja se você está com o coração na necessidade dos outros, como Jesus estava. Jesus primeiro partiu, depois comeu, mas você quer comer, depois partir. O que sobrar? Paulo diz, essa é a sua ceia. Ceia do Senhor é outra coisa. Essa é a hermenêutica que a gente tem que fazer daqui. Paulo está trazendo um princípio moral, que é o princípio da solidariedade, que é o princípio do corpo, que é o princípio da igreja, da coletividade, da comunidade, em detrimento da individualidade. Qual a aplicação que a gente pode fazer? É que todas as vezes que você entra na presença do Senhor, saiba, você não entra sozinho. Nós somos feitos sacerdotes, mas Cristo foi feito sumo sacerdote. E só quem entrava no lugar santíssimo era o sumo sacerdote. A rigor, você não tem o direito de entrar no santo dos santos, a não ser que você esteja nele, em seu corpo. Quem entra no santo dos santos hoje é o corpo de Cristo, é a coletividade. Você tem contato com Deus no seu quarto? Tem. Mas lá é para você trazer o alimento, você se encher. E depois você chega no culto coletivo, na ceia, e leva o que recebeu do Senhor. Paulo dá uma última instrução no verso 34, dizendo assim, portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Está com fome? Coma em casa. Você está precisando muito de uma palavra? Feche a porta do seu quarto. Come em casa, merenda essa Bíblia. Quando chegar na igreja, não vá movido pela fome. Quando chegar lá, vá movido pelo desejo de partilhar o alimento que você já montou. Leva as cestas cheias de revelação, leva as cestas cheias de graça, das palavras que já foram te dadas porque você comeu em casa. Essa é uma boa aplicação que você pode fazer. A ceia é um momento para dividir, para partir e não para comer. Para ser o veículo de alimento. O Evangelho de Cristo tem que aumentar a nossa certeza do que temos a oferecer e não a esperança do que Deus vai nos dar e temos a receber dele. É essa a aplicação. A comunicação é a parte final. O que temos que anunciar ao mundo é que devemos ser como Cristo. Como eu falo disso,
eu falo a partir do que eu recebi dele. Ele me chamou para partir pão. Ele me chamou, ei, você que ainda não conhece Cristo, Cristo é o pão da vida, ele me salvou, ele pode te salvar. Ele fez em mim, e aquilo que ele fez em mim, ele quer fazer em você também. Você não precisa estar com seus segredos inconfessáveis, enclausurados dentro do seu coração. Eu estou aqui para partir esse pão, para partir essa esperança, para me preocupar se você está com fome, para me preocupar se você tem aquilo que você precisa para sobreviver, para me preocupar se você tem esperança. Eu estou aqui para comunicar o Evangelho a você. Essa é uma boa comunicação que você pode fazer desse maravilhoso texto. Nós devemos nos envolver com ele, devemos entender o que ele diz, devemos entender o que ele quer dizer, devemos entender o que ele quer dizer para mim e principalmente o que ele quer dizer para o mundo a partir de mim. Espero que você tenha aproveitado esse trabalho, esse exercício, tenha absorvido. A gente não tem tanto tempo assim, mas acredito que foram tempos preciosos que passamos aos pés do Senhor, na mesa, partindo desse pão maravilhoso e compartilhando as doces, sábias, poderosas e profundas revelações do Espírito Santo para a nossa vida. Que Deus te abençoe.